Vida e Ensinos, capítulo 3. Início dos trabalhos públicos. Fiquei de novo ansiosa por frequentar a escola e fazer uma nova tentativa de aprender, e entrei para um colégio de moças em Portland. Porém, ao tentar reiniciar os estudos, minha saúde rapidamente declinou, ficando evidente para mim que se persistisse em ir às aulas, seria à custa de minha vida. Com grande tristeza, voltei para casa. Eu tinha achado difícil a prática da religião no colégio, cercada como estava de influências voltadas a atrair a mente e afastá-la de Deus. Por algum tempo, senti uma constante insatisfação com meu progresso na vida cristã e não experimentava o sentimento expressivo da misericórdia e do amor de Deus. Sentia-me desanimada e isso me causava grande ansiedade. A mensagem do Advento em Portland. Em junho de 1842, o Sr. Miller fez sua segunda série de conferências na Rua Casco, em Portland. Considerei um grande privilégio assistir às reuniões, pois eu estava prostrada em desânimo e não me sentia preparada para encontrar meu Salvador. Essa segunda série causou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Com poucas exceções, as denominações religiosas fecharam as portas de suas igrejas para Miller. Pregadores em diversos púlpitos procuravam expor os supostos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às reuniões dele e, por falta de lugar, muitos não conseguiam entrar. O público ficava em silêncio e atento, diferentemente de como costumava ficar. O estilo de pregar do Sr. Miller não era rebuscado nem eloquente. Ele apresentava fatos claros e surpreendentes que despertavam os ouvintes de sua indiferença despreocupada. No decorrer da pregação, ele confirmava suas declarações e teorias, comprovando-as nas Escrituras. Suas palavras eram acompanhadas de um poder convincente que parecia caracterizá-las como a linguagem da verdade. Ele era cortês e atencioso. Quando todos os assentos na casa estavam ocupados e a plataforma e lugares em redor do púlpito pareciam literalmente cheios, eu o via sair do púlpito, andar pelo corredor do auditório até uma pessoa idosa e conduzi-la pela mão a um assento, voltando em seguida para continuar a palestra. De forma justa, era chamado de Pai Miller, pois exercia cuidado vigilante sobre os que estavam sob seu ministério. Era afetuoso em seu modo de agir, com uma disposição agradável e um coração amável. Como orador, era interessante e suas exortações, tanto aos que se diziam cristãos como aos impenitentes, eram apropriadas e poderosas. Algumas vezes, uma solenidade tão notória a ponto de ser angustiante apoderava-se de suas reuniões. Uma intuição da crise iminente dos acontecimentos humanos impressionava a multidão de ouvintes. Muitos se rendiam à convicção do Espírito Santo de Deus. Homens de cabelos grisalhos e senhoras idosas procuravam, com passos trêmulos, o lugar dos que desejavam auxílio espiritual especial. Também aqueles que estavam na meia-idade, jovens e crianças, eram profundamente abalados. Gemidos e vozes de choro e de louvor se misturavam nos momentos de oração. Acreditei nas solenes palavras proferidas pelo servo de Deus e me doía o coração
quando eram contrariadas ou delas se zombava. Eu assistia frequentemente às reuniões e acreditava que Jesus viria logo nas nuvens do céu. Porém, o que me preocupava era estar pronta para a ocasião. Eu pensava constantemente no assunto da santidade do coração. Desejava, acima de tudo, obter essa grande bênção e crer que eu era inteiramente aceita por Deus. Angústia mental. Até então, eu nunca tinha orado em público e apenas expressara algumas tímidas palavras na reunião de oração. Tive a impressão de que deveria buscar a Deus em oração em nossas pequenas reuniões sociais. Isso eu não ousava fazer, com medo de me atrapalhar e não poder expressar meus pensamentos. Mas o senso do dever me impressionou tanto que, quando tentei orar em particular, parecia que estava zombando de Deus, porque havia deixado de obedecer à sua vontade. Venceu-me o desespero e por 3 longas semanas nenhum raio de luz penetrou a escuridão que me rodeava. Eram intensos os meus sofrimentos mentais. Algumas vezes, durante a noite, eu não ousava fechar os olhos, mas esperava até que minha irmã gêmea dormisse profundamente. Então, saía silenciosamente da cama e me ajoelhava no chão, orando em silêncio, com uma agonia intensa que não se pode descrever. Os horrores de um inferno a arder eternamente estavam sempre nos meus pensamentos. Sabia que era impossível viver por muito tempo naquele estado, e não ousava morrer e enfrentar o destino terrível do pecador. Como eu olhava com inveja aqueles que reconheciam sua aceitação por parte de Deus. Como era preciosa para meu coração atribulado a esperança cristã. Frequentemente eu ficava prostrada em oração quase a noite toda, gemendo e tremendo, com angústia inexprimível e desespero indescritível. Senhor, tem misericórdia, era o meu clamor, e assim como o pobre publicano, eu não ousava levantar os olhos para o céu, mas curvava a fronte para o chão. Fiquei muito magra e fraca, apesar disso, ocultei meu sofrimento e desespero. O sonho do templo e do cordeiro. Enquanto estava nesse estado de desânimo, tive um sonho que me deixou extremamente impressionada. Sonhei que via um templo em que muitas pessoas estavam se reunindo. Apenas os que se refugiavam naquele templo seriam salvos quando terminasse o tempo. Todos os que ficassem fora estariam para sempre perdidos. A multidão que estava fora e prosseguia com seus vários interesses, debochava dos que estavam entrando no templo e dizia-lhes que esse meio de segurança era um engano astuto e que, de fato, não havia perigo algum para se evitar. Chegaram a segurar alguns para lhes impedir a entrada. Com receio de ser ridicularizada, achei melhor esperar até que a multidão se dispersasse ou até que eu pudesse entrar sem ser notada por eles. Mas o número aumentava em vez de diminuir, e com medo de estar muito atrasada, saí apressadamente de casa e atravessei a multidão. Na minha ansiedade em chegar ao templo, não percebia a multidão que me cercava, nem me preocupava com ela. Ao entrar, vi que o vasto templo era sustentado por uma mesma coluna, e a ela estava amarrado um cordeiro todo ferido e ensanguentado. Nós que estávamos ali, parecíamos saber que esse cordeiro tinha sido ferido por nossa causa. Todos os que entravam no templo deveriam ir diante dele e confessar seus pecados. Bem diante do cordeiro estavam assentos elevados, sobre os quais se sentava um grupo de pessoas que aparentavam estar muito felizes. A luz celestial parecia brilhar no rosto delas, e louvavam a Deus
e entoavam alegres cânticos de ação de graças que se assemelhavam à música dos anjos. Esses eram os que haviam se apresentado diante do Cordeiro, confessado seus pecados, recebido perdão e, em alegre expectativa, aguardavam, naquele momento, algum acontecimento feliz. Mesmo depois que entrei no recinto, senti medo e uma sensação de vergonha de que eu devesse me humilhar diante daquele povo. Mas eu parecia ser compelida a ir para a frente e, vagarosamente, caminhei em redor da coluna, a fim de me defrontar com o Cordeiro. Então uma trombeta soou, o templo foi abalado, brados de triunfo se levantaram dos santos reunidos em um intenso brilho iluminou o local. Depois tudo passou a ser intensa escuridão. Toda aquela gente feliz havia desaparecido com o brilho e foi deixada sozinha no terrível silêncio da noite. Despertei em agonia e não consegui me convencer de que eu tinha sonhado. Parecia que meu destino estava determinado, que o Espírito do Senhor havia me abandonado e não voltaria mais. O sonho em que vi Jesus. Logo depois disso, tive outro sonho. Eu parecia estar sentada em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria até ele e me lançaria a seus pés, e lhe contaria todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria misericórdia, e eu o amaria e o serviria sempre. Exatamente nesse momento se abriu a porta, e entrou uma pessoa de aspecto e semblante belos. Olhou para mim compassivamente e disse: deseja ver Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo se quiser. Pegue tudo o que você possui e siga-me. Ouvi isso com alegria indescritível. Então, ajuntei todas as minhas pequenas posses, toda a bugiganga que como tesouro eu guardava e segui meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não ficasse tonta e caísse. Muitos outros que estavam percorrendo essa subida difícil caíam antes de chegar ao topo. Finalmente atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali, meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que tinha trazido. Alegremente eu as deixei. Então ele abriu a porta e disse para eu entrar. Em um instante estava diante de Jesus. Não havia dúvida quanto àquele belo rosto. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar se fixou em mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus pensamentos e sentimentos íntimos. Procurei fugir de seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Porém, ele se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse: não temas. O som de sua doce voz transmitiu ao meu coração uma felicidade que nunca havia experimentado. Eu estava alegre demais para poder dizer uma palavra, e, vencida pela emoção, caí prostrada aos pés dele. Enquanto estava ali, sem ação, cenas de beleza e glória passaram diante de mim, e parecia-me ter alcançado a segurança e a paz do céu. Então recuperei as forças e me levantei. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso enchia meu coração de alegria. Sua presença despertou em mim santa reverência e amor inexprimível. A seguir, meu guia abriu a porta e ambos saímos. Ele solicitou que eu tomasse de novo todas as coisas que havia deixado fora. Tendo feito isso, entregou-me um fio verde muito bem enrolado. Ele disse para eu colocá-lo perto do coração e, quando quisesse ver Jesus, o retirasse e o esticasse completamente. Preveniu-me de que não o deixasse ficar enrolado durante muito tempo,
para que se não embaraçasse e fosse difícil desemaranhar. Coloquei o fio junto ao coração e, cheia de alegria, desci a escada estreita, louvando ao Senhor e dizendo para todos com quem falava onde poderiam encontrar Jesus. Esse sonho me trouxe esperança. Para mim, o fio verde representava a fé, e a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em meu coração. Amável compaixão e conselho. Desde então, passei a confiar todas as minhas tristezas e ansiedades à minha mãe. Ela era atenciosa e me animava, sugerindo que eu fosse me aconselhar com o pastor Stockman, que estava pregando em Portland a doutrina do advento. Eu tinha grande confiança nele, pois era um dedicado servo de Cristo. Ouvindo minha história, colocou afetuosamente a mão sobre minha cabeça, dizendo com lágrimas nos olhos: Ellen, você é apenas uma criança. Sua experiência é bastante singular numa tenra idade como a sua. Jesus deve estar preparando você para algum trabalho especial. Ele dizia que mesmo que eu fosse uma pessoa de idade madura e me achasse assim perseguida pela dúvida e pelo desespero, sabia que existia esperança para mim, mediante o amor de Jesus. A própria agonia de espírito que eu havia sofrido era uma prova evidente de que o Espírito do Senhor estava lutando comigo. Disse que quando o pecador se torna insensível à culpa, não compreende a gravidade de sua transgressão, mas se vangloria de que anda direito e sem perigo algum. O Espírito do Senhor o deixa e ele se torna descuidado e indiferente ou despreocupadamente arrogante. Aquele bom homem me falou sobre o amor de Deus por seus filhos errantes. Disse que em vez de se alegrar com a destruição deles, ele deseja atraí-los com fé e confiança singela. Ele se deteve em falar do grande amor de Cristo e do plano da redenção. O pastor Stockman me falou da infelicidade que eu havia tido e disse que, na verdade, era uma terrível aflição, mas me fez crer que a mão de um pai amoroso não tinha sido afastada de mim, e na vida futura, ao se dissipar a névoa que me obscurecia a mente, eu iria discernir a sabedoria da providência, que me parecia tão cruel e misteriosa. Jesus disse a um de seus discípulos: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. João 13, verso 7. No grande futuro, não mais veremos obscuramente, como por meio de um espelho, mas conheceremos os mistérios do divino amor. Pode ir, Ellen, disse ele. Volte para casa confiante em Jesus, pois ele não retirará seu amor de quem o busca verdadeiramente. Então, orou fervorosamente por mim e parecia que Deus, certamente, ouviria a oração de seu santo, mesmo que meus pedidos humildes não fossem atendidos. Enquanto eu escutava os sábios e afetuosos conselhos desse mestre em Israel, saiu um peso do meu coração e não sentia mais a abominável escravidão da dúvida e do medo. Saí dali confortada e animada. Minha primeira oração pública. Voltei para casa e de novo me pus diante do Senhor, prometendo fazer tudo o que ele exigisse de mim, se apenas o sorriso de Jesus me animasse o coração. Foi-me apresentado o mesmo dever que antes tinha me perturbado: tomar minha cruz entre o povo de Deus reunido. E a oportunidade não demorou. Naquela noite, na casa de meu tio, havia uma reunião de oração a qual assisti. Ao se ajoelharem os outros para orar, prostrei-me com eles, trêmula, e depois de algumas pessoas terem orado, ergui a voz em oração antes que me desse conta disso. Naquele instante, as promessas de Deus pareceram semelhantes a muitas pedras preciosas que deveriam ser recebidas apenas pelos que as pedissem. Enquanto orava,
o peso e a agonia que por tanto tempo eu suportava deixaram-me, e a bênção do Senhor desceu sobre mim, semelhante ao orvalho suave. Louvei a Deus de todo o meu coração. Sentia Jesus em sua glória próximo de mim, enquanto as outras coisas pareciam distantes, e perdia a noção do mundo ao meu redor. O Espírito de Deus me tomou com tanto poder que não consegui ir para casa naquela noite. Quando voltei a mim, estava sendo tratada na casa de meu tio, onde tínhamos nos congregado para a reunião de oração. Nem meu tio, nem minha tia desfrutavam a religião, embora ele já houvesse feito profissão de fé e se afastado depois. Contaram-me que enquanto o poder de Deus se apossava de mim, de maneira tão peculiar, ele andava pela sala extremamente perturbado e angustiado. Quando eu caí, algumas das pessoas presentes ficaram bastante alarmadas e estavam para correr em busca de um médico, achando que algum mal-estar súbito e perigoso tivesse me acometido. Mas minha mãe lhes disse que me deixassem só, pois era evidente para ela e para os outros cristãos experientes que tinha sido o maravilhoso poder de Deus que havia me prostrado. Quando voltei para casa, no dia seguinte, uma grande mudança havia ocorrido em minha mente. Tinha a impressão de que dificilmente voltaria a ser a mesma pessoa que deixara a casa de meu pai na noite anterior. Esta passagem estava continuamente em meu pensamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Meu coração transbordava de felicidade, enquanto eu suavemente repetia essas palavras. Uma perspectiva do amor do Pai. A fé tomou posse de meu coração. Experimentei um inexprimível amor por Deus e tinha o testemunho de seu Espírito de que meus pecados estavam perdoados. Minhas opiniões a respeito do Pai estavam mudadas. Considerava-o agora um pai bondoso e afetuoso, em vez de um tirano severo que forçava as pessoas a uma obediência cega. Meu coração se deixava conduzir a ele em amor profundo e fervoroso. A obediência à vontade de Deus me parecia um prazer. Era para mim uma alegria estar a serviço dele. Nenhuma sombra obscurecia a luz que me revelava a perfeita vontade de Deus. Experimentei a segurança de um Salvador que em mim habitava e compreendia a verdade do que Cristo havia dito. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Minha paz e felicidade estavam em tão notável contraste com minha tristeza e angústia anteriores, que parecia que eu tinha sido liberta do inferno e transportada ao céu. Podia até louvar a Deus pela desgraça que havia sido a provação de minha vida, pois tinha se tornado um meio de fixar meus pensamentos na eternidade. Naturalmente, orgulhosa e ambiciosa, eu poderia não me inclinar a entregar o coração a Jesus se não fosse a dura aflição que me havia separado de vez das glórias e vaidades do mundo. Durante 6 meses, nenhuma sombra obscureceu minha mente. Tampouco negligenciei um dever sequer de que tivesse conhecimento. Todo o meu esforço tinha como objetivo fazer a vontade de Deus e conservar Jesus e o céu continuamente em vista. Estava surpresa e encantada com a clareza com que agora eu via o sacrifício expiatório e a obra de Cristo. Não tentei expor meus dilemas novamente. Basta dizer que as coisas velhas haviam passado e todas se tornaram novas. Não havia uma nuvem para estragar minha felicidade perfeita.
Eu desejava contar a história do amor de Jesus, mas não sentia vontade de ter conversas fúteis com qualquer pessoa. Meu coração estava tão cheio do amor a Deus e daquela paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, que eu tinha grande prazer em meditar e orar. Testemunhando. Na noite seguinte, aquela em que recebi tão grande bênção, assisti à reunião adventista. Quando chegou a hora de os seguidores de Cristo falarem a favor dele, não consegui ficar em silêncio e me levantei e relatei minha experiência. Nenhum pensamento me viera à mente quanto ao que deveria dizer, mas a história singela do amor de Jesus para comigo saiu dos meus lábios com perfeita liberdade e meu coração estava tão feliz por haver se libertado de seu cativeiro do desespero sombrio que perdi de vista o povo em redor de mim e parecia que eu estava sozinha com Deus. Não encontrei dificuldade em expressar minha paz e felicidade, a não ser nas lágrimas de gratidão que me embargavam a voz. O pastor Stockman estava presente. Ele havia me visto recentemente em profundo desespero. E como naquele momento ele viu que meu cativeiro havia acabado, chorou em voz alta, alegrando-se comigo e louvando a Deus por essa prova de sua misericórdia e amorável bondade. Não muito tempo depois de receber essa grande bênção, assisti a uma conferência da Igreja Cristã que o pastor Brown dirigia. Fui convidada a relatar minha experiência e não somente senti grande liberdade de expressão, mas também felicidade em contar minha singela história do amor de Jesus e da alegria de ser aceita por Deus. Enquanto eu falava, com o coração submisso e os olhos cheios de lágrimas, parecia ter a mente atraída para o céu em ações de graças. O poder compassivo do Senhor se apossou do povo congregado. Muitos choravam e outros louvavam a Deus. Os pecadores foram convidados a se levantar para que se fizessem orações em seu favor, e muitos atenderam. Meu coração estava tão grato a Deus pela bênção que havia me concedido, que desejava que outros participassem dessa alegria santa. Interessei-me profundamente por aqueles que poderiam estar sofrendo sob a convicção do desagrado do Senhor e do fardo do pecado. Enquanto relatava minha experiência, pressenti que ninguém poderia resistir à evidência do amor perdoador de Deus que em mim havia operado mudança tão maravilhosa. A realidade da verdadeira conversão parecia-me tão evidente que eu desejava exercer influência nesse sentido. Trabalho em favor de amigas. Organizei reuniões com jovens, amigas minhas, algumas das quais eram consideravelmente mais velhas do que eu, e outras, em menor número, casadas. Várias delas eram inconstantes e desatentas. Minha experiência soava-lhes aos ouvidos como uma história inútil e não davam atenção aos meus apelos. Mesmo assim, decidi que meus esforços não cessariam sem que se entregassem a Deus essas vidas preciosas por quem eu tinha tão grande consideração. Passei várias noites em oração fervorosa por aquelas pessoas que eu havia buscado e reunido com o propósito de com elas trabalhar e orar. Algumas delas haviam se reunido conosco pela curiosidade de ouvir o que eu tinha a dizer. Outras me julgavam fora de mim por eu ser tão persistente em meus esforços, especialmente quando não manifestavam interesse algum. Mas em cada uma das nossas pequenas reuniões, continuei a exortar e a orar em favor de cada uma separadamente, até que todas se entregaram a Jesus,
reconhecendo os méritos de seu amor perdoador. Todas se converteram a Deus. Noite após noite, em meus sonhos, eu parecia estar trabalhando pela salvação de pessoas. Nessas ocasiões, eram apresentadas em minha mente casos especiais. Esses eu procurava mais tarde, orando com as pessoas envolvidas. Com exceção de uma, todas aquelas pessoas se entregaram ao Senhor. Alguns dos nossos irmãos mais escrupulosos temiam que eu fosse zelosa demais pela conversão das pessoas, mas o tempo parecia tão curto para mim que eu imaginava que todos os que tivessem a esperança de uma bem-aventurada imortalidade e aguardassem a próxima vinda de Cristo deveriam trabalhar sem cessar por aqueles que ainda estavam em seus pecados e se encontravam à beira de terrível ruína. Embora fosse muito jovem, o plano da salvação era tão claro para mim e minha experiência pessoal tão marcante que, considerando a questão, compreendi que era meu dever continuar meus esforços pela salvação de vidas preciosas, além de orar e testemunhar a respeito de Cristo em toda circunstância. Todo o meu ser foi consagrado ao serviço de meu mestre. Determinei-me a, acontecesse o que acontecesse, agradar a Deus e viver como alguém que esperava o Salvador vir e recompensar os fiéis. Sentia-me como uma criancinha que se dirigia a Deus como a seu pai, perguntando-lhe o que queria que fizesse. Então, no momento em que entendi meu dever, tive o maior prazer em cumpri-lo. Provações específicas algumas vezes me assediavam. Os mais experimentados do que eu se esforçavam para me deter e diminuir o fervor de minha fé, mas, com sorrisos de Jesus iluminando minha vida e o amor de Deus no coração, prossegui em meu caminho com alegria.